Nesse código, eu mostrei um exemplo de alocação dinâmica de memória com malloc, calloc e realloc, para mostrar como que às vezes a gente não consegue usar a memória stack, né, que é a memória de pilha, para fazer tudo. Por exemplo, quando eu quero armazenar um perfil de uma rede social que tem o nome do usuário, o nome e a idade, e depois a gente adicionou também a data, mês e ano da inclusão na rede social, quando eu tenho um só perfil, é tranquilo eu usar a memória stack. Mas quando eu tenho múltiplos perfis, isso começa a ficar complicado, principalmente quando eu quero fazer isso dinamicamente. Eu não quero pré-definir a quantidade de perfis. Eu quero poder mudar em tempo real isso, em tempo de execução. Então aí eu tenho que alocar dinamicamente na heap. Aí vem a dúvida, né? Para alocar na heap eu uso geralmente o malloc, mas existe o calloc também. Quando que eu uso um ou o outro? O calloc só quando eu quero zerar os bits do bloco alocado. O malloc eu não preciso fazer isso. O outro problema que eu tenho, outra questão, eu tenho que cuidar bem, porque a vantagem de usar a memória alocada dinamicamente é que eu consigo fazer o malloc, né, e depois fazer o realloc. Então eu realoco os blocos de bytes que eu já aloquei antes, mudando a quantidade de bytes. Isso pode ser bastante útil, por exemplo, aqui para fazer de uma maneira mais sem restrições, né? Eu vou aumentando quantas vezes eu quiser o tamanho do vetor de perfis numa rede social. O problema é que quando eu tenho muitos itens e eles estão relacionados entre si, o código pode ficar bastante complicado. Então, para isso a gente vai usar structs. Eu vou fazer uma cópia aqui. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar aqui essa primeira parte, porque a gente já falou sobre alocação dinâmica, etc. E eu vou definir, então, um tipo que vai se chamar struct profile, poderia ser outra coisa. E esse tipo aqui é uma definição de uma estrutura contendo atributos. Então, quais são os atributos? Os atributos vão ser exatamente esses atributos aqui. Só que agora, a struct, ela significa, ou ela codifica um único perfil. Então, o que tem um perfil? Um perfil tem username. Vamos colocar fixo aqui, tá? Então, eu vou dizer que tem sempre, username tem sempre no máximo 32 caracteres, né? Lembrando que 32 chars úteis. Eu tenho que ter um espaço para o /0. Eu vou ter o nome, com 120 caracteres úteis. Eu tenho também a idade. E eu tenho o dia, o mês e o ano da inclusão na rede social. E aí eu não preciso mais nada disso aqui. Qual que é a vantagem disso? Quando eu for declarar uma variável agora, eu posso declarar como sendo, sei lá, o perfil profile 1. O que é esse PR1 aqui? PR1 é o identificador, é a variável do tipo struct profile. Struct profile como um todo. Então, aí a pergunta, né? Essa variável PR1 está alocada onde? Na heap ou na stack? Responde aí, tá todo mundo dormindo? Na stack, isso mesmo, porque toda variável está alocada na stack, certo? Aí, bom, aquelas variáveis que a gente tinha antes, vou copiar aqui para voltar. E essas variáveis aqui, estão na stack ou na heap? Na stack também, certo? Porque elas são variáveis. O que está na heap então? O que vai estar na heap é o bloco de bytes para onde ela aponta. Mas ela tem que estar na stack. Eu só consigo acessar coisas que estão por meio de variáveis que estão na stack, certo? O que elas apontam é que está na heap, beleza? Então, vou voltar aqui. Beleza. Bom,
PR1, então, é o identificador do tipo Struct Profile, que contém os seguintes atributos, ou chamados de campos. PR1 ponto username, PR1 ponto name, PR1 ponto age, PR1 ponto day. Então, na verdade, PR1 é a variável, só que ela é de um tipo que contém outros tipos. É quase como se a gente tivesse aqui um cenário, né, de um array, só que aqui o array ele tem sempre o mesmo tipo, e aí eu posso acessar pelo endereço, né? Eu vou somando o endereço e acessando as várias posições. Aqui não. Aqui eu tenho campos e eles são heterogêneos. Então, eu só consigo, por exemplo, né, pedir para o usuário digitar o ano, por exemplo, a idade, né? Por exemplo, eu quero fazer aqui digitar a idade. Como é que eu posso fazer? Ah, eu faço assim, PR1. Bom, mas PR1 é do tipo inteiro? Não. PR1 é do tipo struct profile. O que é do tipo inteiro? PR1.age. Aí sim, eu consigo fazer a leitura. Então, a struct ela é utilizada para organizar uma série de atributos. Qual que é a vantagem de a gente fazer isso? Vamos criar aqui, vamos fazer eu vou atribuir aqui os valores de maneira manual. Então, por exemplo, eu vou utilizar o string copy aqui, PR1.username, PR1.name, aí vamos pegar aqui também a idade, confessando a idade aqui, PR1.day, é o dia da entrada, month, e o ano. Então eu estou fazendo aqui manualmente. O que é legal disso, né? A gente consegue, por exemplo, vou fazer aqui um imprime, print profile. O que eu vou passar agora? Eu passo o PR1 só, e mais nada. Né? Muito mais simples do que esse anterior que a gente tinha. Então, olha só como que vai ficar mais legal. Eu vou comentar esse cara aqui e vamos copiar ele. Estava tudo em inglês, aí eu meio que mudei para... Olha só, a gente não precisa mais nada dessa linha aqui. Struct profile. Só, eu vou chamar ela de P aqui, ou PR. A questão é, essa struct, como eu defini ela dentro da main, ela só é visível dentro da main, né? Eu não conseguiria utilizar na função. Então eu vou ter que, na verdade, seria ideal eu definir ela fora da main. E é muito comum a gente definir todas as structs depois dos includes, né? Porque aí já fica, todo mundo aqui que tiver daqui para baixo já tem acesso a essa struct. Lembrando que essa definição não é uma variável, é apenas a definição, a declaração de como será a struct. Então, profile não é uma variável. Profile vira struct profile vira um tipo. Tá? Se vocês tiverem dúvida aí, quiserem perguntar. Então, como é que a gente faz agora para acessar? Com ponto. Né? Então, pr.username, pr.name, pr.age e assim por diante. Então eu consigo acessar dessa forma. Fica bem mais fácil agora para a gente gerenciar do que do jeito anterior aqui. Olha a quantidade de parâmetros que tinha essa função. Então eu passo a struct inteira e ele trata a struct. Vamos pegar aqui agora, né? Eu vou comentar esse resto aqui do código para a gente poder pelo menos compilar. Tem bastante coisa aqui que está para baixo.
Então, considerando só esse trechinho aqui, agora com struct, e aí beleza, né? Temos aqui o mesmo comportamento, só que agora um código muito mais enxuto, certo? Porque a gente está organizando tudo em struct. Outra vantagem interessante, bom, agora vamos fazer o seguinte, né? Ao invés de criar uma variável aqui na stack, a gente pode criar um vetor, struct profile asterisco, sei lá, list of profiles. E o que é bacana disso, né? Agora a gente pode, por exemplo, ir alocando, né? Vamos supor que eu quero um programa que receba uma série de perfis quando digitar finaliza. Como é que a gente faria isso? Então eu vou fazer um do while. Por quê? Porque ele vai entrar primeiro aqui e ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai tentar alocar. Tenho 0 perfis. Eu vou aumentar o número de perfis. E na lista de perfis eu vou fazer uma alocação dinâmica aqui. Eu vou fazer, ao invés de fazer o malloc, né? Agora eu vou explicar aqui o que o Gabriel perguntou. Vou fazer então size of struct profile. Quantos, né? N profiles vezes isso. Certo? Beleza. Então aloquei aqui um. Só que o problema é que quando eu for alocar o segundo, eu não posso fazer um malloc em cima do outro. Então eu vou usar o realloc. Mas e agora, né? O realloc ele não realoca em cima de alguma coisa que já existe? Sim. Só que se eu tiver essa variável inicializada como nulo, o realloc ele vira um malloc. Então os dois trechos aqui abaixo são equivalentes. Então, malloc. Então, eu tenho L igual malloc N vezes size of struct profile, por exemplo. Ó, isso aqui. Ou, se eu tiver o seguinte, ó, L igual a nulo, realloc, desse jeito aqui. Então, o segundo trecho com realloc. Certo? Então, aqui é a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. Os dois trechos aqui funcionam iguaizinhos se eu tiver nulo aqui. Inclusive, eu posso passar nulo aqui, direto. Também funciona. Certo? É a mesma coisa. Tem diferença entre esse malloc e esse realloc? Não. Eles são iguais. Certo? Então, aqui a gente pode só usar o realloc desde que a gente inicialize a variável nulo aqui. E aí, pessoal, recomendo demais que vocês sempre inicializem ponteiros com nulo. Tá? Porque isso evita um monte de problemas depois. Então vamos lá, né? Então o que ele fez aqui? Adicionei um perfil, né? Se era 0 passou para 1, aloquei um perfil. E agora eu vou pedir para o usuário entrar com entrada do perfil. Né? O input profile. Como é que eu vou fazer agora então? Vou passar o endereço dessa posição, né? do item aqui. Aí o nProfiles agora, o que vai acontecer? Se o nProfiles é 1, se nProfiles é igual a 1, então a posição seria 0. É que eu estou olhando. Então, nProfiles menos 1. Então, eu estou passando o endereço desse perfil. Porque se eu passar sem o endereço, vamos pegar aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, tem o print profile, né? E aí tem o input profile. Se eu passar desse jeito, o que ele vai fazer é uma cópia da struct, certo? Ele vai copiar essa struct, desse jeito aqui ele faz uma cópia e copia lá para a variável
PR aqui, que é uma variável local dessa função. Se eu modifico o PR, né, se eu for aqui pr.age e jogo aqui um valor qualquer, ele vai modificar quem? Só essa variável aqui. Porque essa é uma variável local daqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso passar o endereço. Assim como acontece com o scanf. Né? Então, no scanf, como o scanf altera o valor da variável, eu tenho que passar o endereço dela. Então, eu vou passar aqui o endereço da variável lprof nessa posição. E aí, o que acontece? Lprof, faltou o lprof numa posição 0, por exemplo, é do tipo struct profile, certo? Então, lembrando, né? Então, aqui, ó, lprof normal é do tipo struct profile asterisco, certo? Já lprof de 0 é do tipo struct profile. Então, quando eu passo aqui em cima, para o input profile, eu vou passar, então, como um asterisco. Legal, como é que eu faço agora para fazer as leituras todas? Se eu quero, por exemplo, então vamos digitar aqui, né? Username, eu vou precisar ler as coisas que eu vou precisar ler aqui. O nome, a idade, e aí a gente pode pedir já aqui, ó, day, month, ou a gente pode pegar do sistema também, mas vou pedir para o usuário digitar, os três juntos. Então, o que vai acontecer, né? Para o printf aqui, username, a gente vai utilizar o fgets para poder fazer. Então, eu vou pegar o profile, ponto, username. Só que PR não é mais um struct profile, ele é um ponteiro para um perfil. Então, como é que eu acesso um ponteiro? Com asterisco. Tá. Beleza? Tá. Esse é o username. Quantos caracteres? 121. Da onde? Do teclado. Beleza. Sem problemas agora. Mesma coisa para o nome. Só que o nome... desculpa, o username é 33. Nome 121. Idade. Bom, para idade, eu vou ter scanf mesmo, né? Posso usar um scanf, porcentagem D, aí comercial, aí o que vai acontecer, né? pr.age. Só que, o que é o pr.age? Ele é o inteiro, então eu tenho que pegar o endereço dele. Certo? Tenho que pegar o endereço dessa variável aqui. E para as variáveis de dia, mês e ano, mesma coisa, que eu vou colocar na sequência, que o usuário pode digitar todos juntos, mas aí então vai ser day, month aqui, year. Beleza? Então, esse aqui seria então uma função para pegar e um profile aqui como entrada. Maravilha. Quando que isso vai acontecer, né? Até que a pessoa digite fim no input profile, né? O que eu posso fazer então, aqui como interessante? Então, enquanto uma variável aqui continua for 1, ele executa. Eu pego essa variável aqui continua e faço receber o input profile. O que essa variável continua faz? Eu pego o username aqui. Se string compare de username for igual a fim, se isso for igual a 0, então eu retorno 1. Então, essa função aqui passa a retornar 1 inteiro. Se eu conseguir ler tudo bonitinho, retorna 0. Não, desculpa, ao contrário, né? Então, ele retorna 0 aqui e retorna 1, se for tudo ok. Tudo ok, continua. Aqui não. Foi digitado fim, então
retornamos 0. 0 é falso, né? Continua, retorna true. Beleza. Então, basicamente é isso. Vamos ver aqui. E agora a gente pode também imprimir. Olha só, né? Olha o que a gente evitou aqui, ó. Olha esse trampo todo aqui, ó. Que a gente não tá mais fazendo. Então, a struct pode ser bastante útil. Agora vamos imprimir os perfis. A gente pode fazer a mesma coisa. Aqui agora, print profile. Passando o lista de profiles. Na variável k. E aí a gente tem que liberar também, né? Só que agora a gente pode liberar só a gente não vai ter que liberar essa quantidade de coisas aqui. Que a gente tem que liberar aquilo que a gente fez o alloc, né? lprof. Olha isso. Então, assim, é absurdamente mais simples trabalhar com uma struct quando a gente tem valores relacionados entre si. Tá? Dá para ver aqui claramente a diferença da dificuldade aqui da manutenção do código. Vamos ver se isso aqui funciona, né? Que eu fui implementando um monte de coisa aqui. Se for só um ponto e vírgula faltando, tá ótimo, né? A linha 36. Faltou ponto e vírgula aqui, faltou ponto e vírgula aqui. Beleza, dá até um susto aí. Tá, username. Então, esse primeiro aqui foi só aquele exemplo, né? Que a gente utilizou um fixo aqui, na memória stack mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, username. Bom, sei lá quantos anos que o Van Gogh teria hoje, né? Mas vamos colocar uma idade qualquer aqui. E aí o dia, mês e ano. Então, 1 de 1800, sei lá. Bom, agora tem mais um problema aí, né? Esse aqui é o problema, o tal problema do buffer, né? Que persegue a gente, né? Sempre. Então, o que acontece? Que eu já vou aproveitar para falar uma outra coisa, né? Vocês já devem ter visto, tem um vídeo aí sobre isso. Mas o que aconteceu é que, reparem, né? Na sequência de leitura aqui do input profile, o último item que aparece é um scanf. Quando eu dou o enter, o enter em si, que é o caractere 10 ASCII ou /n, fica no buffer do teclado. E aí, quando eu faço o loop aqui e volta, qual que é a próxima coisa que acontece? Um fgets. O fgets consome aquele elemento. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Então o que vai acontecer é o seguinte, né? Se ele for continuar, né? Se o continua for igual a 1, posso fazer um get char para consumir o /n. O último /n. Se ele não for continuar, então aí ele não faz nada. Ele roda normal. Bom, então... Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí por enquanto? Eu já estou quase acabando, tá? Diga. Então a dúvida é a seguinte, né? Se eu fizer um struct com char asterisco username, isso, e for passar para ele ou alocar memória nele, e ele vai estar como não definido. Então a gente pode até fazer um aqui, só para exemplificar. Então vamos dizer que o nome é um char asterisco, certo? O username vamos deixar fixo. Aí, isso aqui fica dinâmico. Certo? Esse aqui está fixo. Então o que vai acontecer? Aqui, quando eu for alocar o username, né, eu não posso só fazer o fgets aqui, ó, desculpa.
não posso usar o fget, eu tenho que usar uma outra função. Ou eu faço alguma coisa do tipo eu faço o getLine, né, que é uma opção. GetLine é uma opção, ou eu aloco, né, dinamicamente aqui. Eu vou fazer alocar dinamicamente mesmo aqui, só para... né, eu poderia primeiro ler e depois ver qual é o tamanho e alocar e tal, mas eu vou fazer aqui uma alloc de 121 mesmo. Então estou fazendo isso aqui. Só que o que acontece, né? Esse cara aqui, inicialmente, ele vai estar não definido. O que eu posso... Será que eu posso inicializar assim? Vamos ver. Ó. Tá, aí eu destruí com tudo, né? Eu comecei... mexi um monte de coisa aqui. Ah, tá, aqui, ó. Né? Ele não deixa eu fazer, né? Essa inicialização. Então, eu não tenho como fazer assim. Ele vai ficar como undefined mesmo. Quando eu crio o perfil, né, então quando eu faço o realloc aqui, eu teria que fazer lprof.name igual a null, explicitamente. Tá? Aí beleza. Tá, lprof na posição, posição nprofile -1. Agora sim. Então tem que explicitamente zerar ele aqui. Tá? E depois eu vou ter que também desalocar ele, né, todos eles, individualmente. Então eu vou deixar 100. Vou deixar do jeito que estava antes, para facilitar. Mas é indefinido mesmo, tem que jogar o nulo lá dentro se eu quiser garantir que ele seja nulo. Aqui que eu quebrei aqui de novo. Aqui não é mais char asterisco, né? É só char name do 121. Beleza, né? Então aí dá aquele mesmo problema, né, que a gente falou, ainda tá com aquele problema. Ah não, não tá mais, agora já tá com o getChar lá. Então aí beleza, né, então a gente consegue criar aqui vários usernames, né, com tipos diferentes aqui e etc. Então vamos criar aqui alguns usuários, né? Então sei lá. Opa. Então, age 30, dia, mês e ano. Próximo username. E aí quando eu digito fim, ele deveria sair, né? Tem um problema. É o que acontece, a gente já vai ver aqui. O problema é que o fgets, ele sempre armazena, né? Ele sempre pega o /n, né? E armazena. Então o que a gente tem que fazer? Pegar o tamanho da string com strlen e na string jogar ali o /0 no lugar. Então, estou substituindo o /n, que foi lido pelo fgets, por /0. Tamanho -1, né? Porque se eu tiver, por exemplo, uma string assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Né? Então as posições dela são elas mesmas aqui. Né? O tamanho dela é igual a 5. A posição aqui, a última posição dela é a posição 4. E idem para main também. Então eu tenho que cuidar aqui de
limpar o barra N que o fget acaba pegando. Então, beleza, quando eu digito fim, beleza, terminou. Né? Faltou um passo só, que aqui o que acontece, né? O que eu digito fim, ele cancela, mas ele mantém alocado na memória. Então, a última coisa que eu vou fazer, né, quando ele efetivamente sai aqui, quando ele termina, o fim está alocado. Então, o que a gente faz? A gente diz, bom, agora, né, o número de perfis, na verdade, menos menos, então, decrementa, e apaga o último. Como é que eu apago o último? Com realloc também. Só que agora a gente vai usar o realloc para reduzir um elemento. E aí, beleza. Beleza, e aí funcionou. Vamos rodar aqui com o Valgrind, para ver se está tudo ok. Já deu um errinho aí, depois eu tenho que ver o que é isso, né? A gente tem que compilar para ver se está tudo certo. E beleza, em termos de alocação dinâmica está tudo ok, né, de liberação. Aí tem um errinho aí de acesso, que o ideal aqui é a gente compilar com "-g", né, que é debug, para ver o que acontece. Então na leitura do mês, ele está dando algum problema aqui. Ele está falando que está dentro de um bloco alocado, nem vai de write of size 4, na linha 43. Então aqui está pegando dia, mês e ano. Não sei qual é o problema, mas eu vou descobrir. A gente pode tentar parar esse scanf aqui para ter certeza que está tudo certo. Dia. Se alguém souber aí, me fala onde eu estou errando. Tá falando como se não tivesse alocado. Tem duas locações. Tá, entendi. Olha só, né? Interessante. Quando eu fiz aqui eu usei um signet char, né? Para eles. E aí aqui eu tô lendo inteiro, né? Então eu tenho que tomar cuidado, né? Com isso aí. Então eu tenho que utilizar os tipos corretos, né? Para esse tipo de cenário, né? Então aqui, né? O ideal
para que eu possa possa tratar isso, é utilizar o U, que é o undefined. Então, espera um inteiro que causaria um comportamento indefinido, e aí eu tenho que utilizar o H também, né? O H, na verdade o H foi introduzido só no C99, mas, enfim, a gente pode utilizar dessa forma. Vamos ver se ele vai aceitar. Não, ainda não. Então, vamos ver com Signet Shark, são de Mesiano. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Então, para o dia e o mês deu certo, né? Para o ano tem que alterar. Eu acho que, agora não lembro se para o short, como é que eu... acho que é só H1 mesmo. Vamos lá. Beleza, então é isso mesmo. Tá? Para quem não sabia aí, tem esses formatos aqui do scanf para o unsigned short, né, que é metade de um inteiro, e o unsigned char, que é metade da metade de um inteiro, certo? Claro, o que acontece, né? O porcentagem D, ele lê 4 bytes, certo? Só que o que acontece? Dia e mês são 1 byte, e ano são 2 bytes. Então, como é que a gente faz para converter 4 bytes em 2? Para 2 bytes, eu pego metade. Então, half, e U de indefinido, né, que como é o caso do unsigned. Então, vai dar 2 bytes. Então, esse HU aqui. Para 1 byte, metade da metade. HHU. Metade da metade vai dar 1 byte. Então, isso é para, digamos, estar exatamente correto aqui a entrada no formato unsigned char e unsigned short.